Deixa eu testar se está passando. Tá. Boa tarde, gente. Eu sou o Alexandre. Vou estar apresentando aqui meu TCC, que é sobre caracterização e supressão de vida ambiental em sistemas quânticos utilizando redes neurais. Eu fiz esse projeto com orientação do professor Reginaldo Napolitano e ele teve apoio de bolsa de iniciação científica da FAPESP nesse projeto aqui. Primeiramente, vou dar um resumo geral do projeto. O objetivo geral desse projeto ele é utilizar redes neurais para inferir o perfil de ruído de um sistema quântico de um qubit, né, de um computador quântico simulado, a partir de medidas específicas de fidelidade no sistema. A partir dessa informação, a gente vai mitigar o ruído no sistema utilizando técnicas de desacoplamento dinâmico que foram desenvolvidas pelo nosso grupo de pesquisa. Os experimentos foram feitos de forma simulada no Qiskit da IBM e o projeto em geral, só dando um resumo assim, ele foi bem sucedido em um modelo simplificado de ruído líquido, que eu vou explicar o que e apresenta bom potencial para futuras pesquisas mais profundas. Então, só introduzindo em geral, a computação quântica. A computação quântica, ela é uma forma de computação, então você usa bits, que podem ser 0 ou 1, só que você pode utilizar efeitos como superposição, interferência, para você gerar algoritmos quânticos que podem ser até exponencialmente mais rápido do que algoritmos clássicos. Os exemplos mais famosos, historicamente, eles são o algoritmo de Shor para fatorização prima, que pode quebrar a criptografia, o algoritmo de Grover para busca não estruturada, e existem algoritmos mais recentes, esses daqui são mais ingênuos, que eles assumem o computador quântico ideal. Os mais recentes são, por exemplo, Cube, Hugo, Kao, que é esse daqui, de 2014. Enfim, por esses algoritmos apresentarem potencialmente velocidade até exponencialmente mais rápida que os algoritmos clássicos, eles podem ter consequências economicamente muito significativas. Só que, atualmente, a computação quântica ela encontra-se no que a gente chama de era NISQ, que é Noise Intermediate Scale Quantum, que significa que os dispositivos aí são ruidosos e de escala média, de dezenas a centenas de qubits. Eles não apresentam estabilidade suficiente por causa do ruído para você ter uma vantagem quântica, que seria você ter um computador quântico melhor do que um computador clássico. Eu gosto muito dessa referência daqui, que diz que é desse ano, que diz Quantum computations are practically useful and economically viable have not yet been achieved, nor is it clear when that might happen. E um principal problema disso é do ruído. Então, reduzir e mitigar o problema do ruído em computadores quânticos é de altíssima relevância, tanto científica como econômica. Nesse trabalho, a gente utiliza o Transmon, que é uma plataforma de qubit, que é um qubit supercondutor. Os resultados eles valem para qualquer sistema de 3 ou mais níveis, Eu vou explicar por quê. Os qubits Transmon, eles utilizam tunelamento de paredes. Isso aqui é uma foto real de um qubit Transmon, ele é um qubit supercondutor. Ele é composto, isso aqui tem 4 qubits. Cada um dos qubits é composto por um material supercondutor, 2 partes supercondutoras, conectadas por um isolante que eles chamam de junção de Josephson. Inclusive, essa pesquisa foi o que rendeu o Nobel desse ano. Não sei se especificamente o Transmon, mas relacionado a isso. Essencialmente, isso daqui gera um circuito LC anarmônico e quântico. E a gente modela ele com um oscilador anarmônico truncado. No nosso projeto, e em geral, eles truncam até 3 níveis. Por ser anarmônico, você consegue simular, você consegue controlar muito bem para qual nível você vai mandar o oscilador. Só que a gente está interessado no funcionamento dele como um qubit, que só tem 2 níveis. Então, para a operação correta do computador quântico, a gente quer que esse sistema fique no que a gente chama de subespaço lógico, que é entre o zero, no caso o estado Cat 0 e o Cat 1, que é separado por essa diferença de energia aqui. O sistema, a gente envia pulsos, o que a gente chama de pulsos de controle, que são pulsos eletromagnéticos que você envia para o sistema, para manipular ele, para você efetuar a porta lógica ou o que você quiser fazer nele. Só que, como esse daqui é um oscilador, ele não é harmônico, mas ele é um oscilador, ele tem infinitos níveis de energia, então é possível que haja um vazamento, especialmente para o nível 2, que a gente vai chamar esse subespaço 1, 2, a gente vai chamar de subespaço excitado. E essa transição indesejada é chamada de leakage, é uma fonte de erro, porque está fora do sistema, e ele matematicamente vai aparecer como termos não diagonais na newtoniana, especificamente entre o nível 1 e o nível 2. Isso geralmente, nos qubits reais, isso ocorre devido à dependência temporal da amplitude do pulso de controle. Vai ter um envelope do pulso que você está enviando e você faz a decomposição dele nas suas frequências, você faz a decomposição de Fourier, você vai ter alguma frequência que vai ser um múltiplo desse delta E1, 2. Então, um pulso que era para enviar do 0 para o 1 vai enviar para o 1 para o 2, ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, ele na verdade depende do tempo, Só que, nesse trabalho, para fins pedagógicos, a gente faz um modelo de leakage estático, ou seja, ele é constante ao longo do tempo da execução, modelado por só uma frequência específica. Isso equivale a você executar o mesmo pulso ou porta lógica ao longo de várias rodadas de um mesmo circuito.
Então, nesse projeto, como eu falei, a gente vai utilizar esse modelo de leak de um sistema de 3 níveis. A gente envia pulsos de controles específicos ao sistema e coleta medidas de fidelidade. A gente vai utilizar esses dados para criar uma rede neural e em novos sistemas vai utilizar essa rede neural para encontrar as frequências desconhecidas. Isso vai levar a um ômega máximo, que é a frequência máxima de ruído. E a partir disso a gente vai aplicar uma técnica chamada de CDD para mitigar todo o ruído. Como eu falei, as simulações foram feitas utilizando o Qiskit em Python, né? O Qiskit é uma biblioteca de coisas de computação quântica desenvolvida pela IBM. As simulações utilizaram o Qiskit Dynamics e as otimizações... O Python é uma linguagem muito lenta, né, para matemática, então a gente utiliza a biblioteca JAX, que é uma biblioteca que compila a matemática do Python para que você consiga rodada em tempo comparável a um Fortran C, isso é necessário para você fazer as simulações. Quais são as equações do nosso sistema? Eu falei que a gente utiliza como inspiração o modelo físico da IBM, porque a gente não vai usar a equação do Transmont, a gente vai utilizar uma equação diferente, mais generalizada, que é uma equação, uma newtoniana de um qubit generalizado de 3 níveis, que é só uma soma de todas as matrizes de Gell-Mann multiplicadas por uma frequência. As matrizes de Gell-Mann, elas são uma base completa para todos os sistemas quânticos de 3 níveis, eles são análogos das matrizes de Pauli, dos sistemas de 2 níveis, e são hermitianos e tal. E de específico interesse são lambda 6 e lambda 7, que são, como vocês podem ver, seriam um sigma x e um sigma y, só que no subespaço excitado, eles controlam as transições do nível 1 para o nível 2. Então são essas duas matrizes que a gente vai multiplicar por uma frequência para modelar o problema de leakage. Então, como eu falei, a gente só pega o lambda 6 e o lambda 7, multiplica por uma frequência, e a nossa hamiltoniana de leakage puro é essa daqui, na forma matricial. Para análise mais generalizada, a gente introduz uma variável alfa que vai representar a ordem de grandeza relativa do ruído não leakage. Ou seja, eu vou modelar meu sistema podendo ter todos os tipos de ruído, todos os tipos de evolução, só que a ordem de grandeza relativa vai ser multiplicada por essa constante alfa. Se o alfa for igual a zero, isso é uma constante positiva. Se o alfa for igual a zero, eu vou ter só uma hamiltoniana de leakage normal, eu não vou ter nenhum outro tipo de ruído, de evolução. E se o meu alfa for igual a 1, vai ter a mesma ordem de grandeza do outro tipo de ruído, e assim por diante. O meu trabalho é criar uma rede neural que consiga inferir esse ômega 6 e ômega 7, que são as frequências de leakage que eu quero, mesmo com valores de alfa, né, a gente vai testar, alterando o valor de alfa, vamos ver se a rede neural ainda consegue inferir corretamente. Com base na literatura, a gente escolhe o valor máximo das frequências de leakage de 1 MHz. Para simulações, a gente usa unidades naturais, a gente faz h bar igual a 1 e o tempo de experimento é 4 microsegundos, que a gente vai chamar de 4. Então a gente está em unidades de 1 microsegundo na simulação. E nessas unidades, o ômega máximo ele vai ser 2π, em radianos, né? Que era 1 MHz. Nesse trabalho, a gente utiliza o formalismo de operador evolução. Então a gente vai, na verdade, calcular o operador evolução ao longo... Essa equação daqui que a gente vai integrar. A gente não vai calcular a função de onda ao longo do tempo, a gente vai calcular o operador evolução e depois a gente vai encontrar o psi de t para achar as fidelidades e o que mais for. A gente também define a fidelidade entre dois operadores como sendo essa função daqui. Nessa equação, o d ele é a dimensionalidade do sistema, no nosso caso d igual a 3. Ou seja, é como similar dois operadores são em um dado instante de tempo. Vai de 0 até 1, no caso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o desacoplamento dinâmico. Isso daqui é uma técnica de mitigação de qualquer ruído unitário, quase estático ou estático em relação ao tempo de desacoplamento, que a gente chama de T0. Ele funciona realizando uma série de rotações no qubit, de tal forma que as evoluções devido ao ruído, por serem estáticas, elas vão se cancelar. Eu vou dar só um exemplo muito simplificado aqui para vocês pegarem a intuição. Imagina que a gente tem um estado de um qubit, um sistema muito simples que ou ele está rotacionando no sentido anti-horário ou ele está rotacionando no sentido horário. Esses são os dois estados dele em relação ao sigma z. Isso é um qubit. Então imagina, inicialmente ele estava aqui centrado na esfera de Bloch e aí ao longo do tempo ele foi rotacionando ou para a esquerda ou para a direita. Eu posso enviar um pulso, a gente chama de um pulso px, que ele vai gerar uma rotação 180 graus, e isso vai fazer o estado do qubit virar ao seu contrário, em relação ao sigma z. Ou seja, ao longo do tempo, ele vai evoluir de volta para a posição inicial dele. Isso é o desacoplamento dinâmico. Isso não é só usado em computação quântica, isso é usado em ressonância magnética, médica, é usado em um montão de coisa. O desacoplamento dinâmico generalizado e contínuo é a técnica que o nosso grupo desenvolveu, que a gente chama de GCDD, e ele é o desacoplamento dinâmico para um qubit arbitrário. Eu não vou entrar muito nos detalhes das equações por questão de tempo, mas basicamente a gente tem, esse daqui é a hamiltoniana generalizada de um qubit, isso daqui é a hamiltoniana desejada, e esse HC de T é o pulso de controle que a gente vai enviar para o qubit. Qubit é um qubit de D dimensões.
Esse hint aqui, ele é a interação entre o ambiente e o QGIT, e é isso daqui que eu quero que se torne a identidade, porque aí quando eu for fazer a evolução disso daí, o sistema não vai ser alterado. Então, o que eu quero é escolher um HC de T de tal forma que na imagem, na representação de interação, esse hint vá para a identidade. A gente vai utilizar a aproximação de Magnus e a gente define esse T0, que é o período do desacoplamento dinâmico, como sendo o tal, que é o tempo total do experimento, dividido por um número inteiro. A gente vai mostrar que com N indo, conforme N aumenta, o desacoplamento dinâmico ele fica mais eficiente. A gente escolhe o Hamiltoniano de controle de tal forma que, na sua representação, como eu falei, o Hamiltoniano de interação, que é o ruído, seja proporcional à identidade. Na representação de Magnus, na expansão de Magnus, quer dizer, a gente vai tirar a média do operador de evolução, a média da Hamiltoniana, e isso daqui vai levar nessa equação daqui. A gente define esses dois operadores, que é o HL e o HF. O HL, ele opera na base lógica do QGIT, que é 0, 1, 2, etc. O HF, ele opera na transformada de Fourier quântica, que é dada por essa equação daqui. Eu não vou me aprofundar muito nisso por questão de tempo. E a gente também define o ω0, que é só a frequência associada àquele T0. Ele é 2π sobre T0. O ωd, nessa equação daqui, ele é a dimensionalidade do sistema vezes ω0, que no caso é 3ω0 na nossa simulação. A gente definindo um operador de controle dessa forma aqui, ou seja, aplicando a equação de Schrödinger, nossa Hamiltoniana de controle vai ser essa equação daqui. Essa Hamiltoniana de controle, ela mitiga qualquer ruído estático em primeira ordem na representação da interação de controle. Eu mostro na monografia isso. Para o QTRIT, a Hamiltoniana de controle tem esse formato daqui, a gente desenvolve isso, e a gente pode implementar esse pulso no sistema real, e a gente vai ver que isso daqui é para... Eu gerei frequências aleatórias, ω de 1 até 8, e a gente pode ver que conforme o N aumenta, o sistema ele vai ficando mais próximo a evolução dele vai ficando mais próxima da unidade, da identidade ao longo do tempo. Para N igual a 10, você vê que a fidelidade dele é praticamente 0,95, né? Até num tempo de total de... Esse experimento tem 5 microsegundos de tempo, que é um tempo muito grande para uma porta lógica. A gente também deseja, para que a gente tenha na rede neural, a gente vai gerar um pulso de desacoplamento dinâmico, que é um pulso estático, que vai mitigar completamente o ruído, que vai isolar uma das frequências de leakage. Ou seja, naquela Hamiltoniana do drift, eu tinha um ω6 lambda 6 mais um ω7 lambda 7. Para eu conseguir medir, fazer alguma coisa com alguma dessas frequências, eu quero conseguir isolar ou esse lambda 6 ou lambda 7. Para isso eu envio esse pulso daqui. Aqui eu fiz lambda 6 igual a sigma x, lambda 7 igual a sigma y, porque eu estou no subespaço excitado. E a gente mostra também na monografia que esses pulsos mitigam o ruído do outro coeficiente, que não seja, por exemplo, se eu mando o HCx, ele vai tirar a evolução em y, ele vai só sobrar a evolução em x, e aí eu consigo enviar algum pulso e medir a fidelidade e obter alguma informação sobre a minha frequência em x. Isso de fato acontece, aqui a gente pode simular a evolução ideal, que seria só a exponencial da frequência em x, e a gente vê que conforme o n do desacoplamento aumenta, a fidelidade vai tendendo a 1. Essas equações, essa equação daqui, que vai expandir em seno e cosseno, a gente propõe essas três fidelidades aqui, que é o F1, F2 e F3, que você consegue mostrar que elas vão ser proporcionais ou ao cosseno ou ao seno das frequências. De fato, gerando um montão de frequências, de novo a gente consegue ver que para o alfa igual a 0, esse gráfico aqui é para o F1, para o F1 menos F2, que é para ser proporcional ao cosseno de 2cx vezes o tempo. A gente mostra que aqui em azul é o alfa igual a 0, eles seguem exatamente a linha preta pontilhada, que é para ser a medida esperada, o valor esperado. Conforme a gente aumenta o valor de alfa para um máximo de 1, a gente vê que essa distribuição ela vai ganhando uma dispersão maior e ela ganha uma fase positiva. Isso sugere que a gente pode gerar essa variável complexa daqui, essa variável complexa aqui, na verdade, com o cosseno na parte real e o seno na parte imaginária, e encontrar o argumento dela, realizando mais do que uma medida dessas três fidelidades, fitar uma reta, e esse vai ser nosso desempenho base, sem usar uma rede neural, porque esse problema, como eu disse, tem solução analítica. Além disso, para a coleta de dados, como eu falei, a gente gera as frequências ω/i, indo de 1 até 8, para cada uma das 8 matrizes de Gell, e forma a partir de uma distribuição que vai entre 0 e 2π, que o 2π seria 1 MHz, a nossa frequência máxima. As evoluções elas foram simuladas em t igual a 3.9 e 4 microsegundos. E a gente salvou todos os features no total, e salvou o valor de alfa não para treinamento, mas só para a gente fazer verificação posterior. Foram 50 mil amostras de treinamento e 5 mil amostras de teste geradas. Para as amostras de teste, a gente fez um alfa indo até 2, que é além
da base de treinamento. Para a rede neural, a gente utilizou o Keras TensorFlow, MLP, eu vou pular essa parte porque eu já estou sem tempo, e a gente fez uma taxa de aprendizado variável, a gente fez um montão de técnicas para evitar o overfitting. A rede aprendeu muito bem, a gente fez uma divisão 80-20 de treinamento, a gente pode ver que a função perda dela, ela aprendeu muito bem. Vou mostrar estatísticas disso depois. A métrica de erro, a gente usa a raiz do erro médio quadrado e de acurácia é o coeficiente de determinação R quadrado. Isso daqui é uma comparação entre a rede neural e o método analítico. Isso daqui é uma comparação entre o erro médio e isso daqui é uma comparação do coeficiente de determinação, que é a métrica de acurácia. A gente pode ver, a rede neural está em azul, ela apresenta desempenho superior, aqui o erro é menor e aqui a acurácia é maior, para literalmente todas as situações, e inclusive em situações para as quais ela não foi treinada. A rede neural só foi treinada para o alfa de 0 até 1. Esses dois gráficos aqui de baixo eles são para alfa entre 1 e 2. E a rede neural ainda conseguiu apresentar uma acurácia bem decente e melhor do que o método analítico para essas situações daqui, que é algo bem da hora, né? A rede obteve desempenho superior em todas essas situações, a vantagem dela aumentou consideravelmente para valores maiores de alfa, e mesmo em circunstâncias com as quais a rede não foi treinada, o desempenho foi superior. Isso é um resultado surpreendente, merece mais investigação e nossa intenção é desenvolver mais um assunto e publicar. Além disso, a gente vai testar o protocolo, que é, como eu disse anteriormente, encontrar o omega máximo com a rede neural e mitigar o ruído com o GCDD. Aqui é um gráfico comparando esses dois. A gente vê que eu gerei um montão de sistemas de novo. A evolução normal vai ficar próximo de 0,5 de fidelidade, porque a fidelidade vai de 0 até 1, é a média. E com a rede neural mais o GCDD, a gente vê que a fidelidade ela fica próxima de 1, mesmo para valores de alfa altos, né, indo até 1. Então, um desempenho muito bom. Como conclusões, o protocolo proposto desse projeto é tecnicamente sólido e efetivo no regime simulado de líquido estático. A rede neural ela alcançou uma acurácia altíssima na predição das frequências e conseguiu manter seu desempenho elevado mesmo em situações fora do seu treinamento. O controle com o GCDD apresentou fidelidades próximas à unidade em toda a evolução, e a gente pretende publicar um artigo que desenvolva melhor esse assunto com um modelo de líquido realista que seja dependente do tempo. E a gente não recomenda, para finalizar, que projetos futuros na área utilizem o Qiskit. Eu falo mais sobre isso na monografia, mas o Qiskit, eles basicamente estão deprecando tudo que envolve curso, você mesmo modelar o curso. Eu acho que é porque eles querem fazer tudo isso proprietário deles, então existem outras bibliotecas da Amazon, etc., que são mais abertas nesse sentido que a gente recomenda. Obrigado.